E dando prosseguimento aí ao nosso estudo sobre a ordem econômica e financeira, eu quero tratar nesse bloco principalmente sobre dois aspectos: a política urbana e também a política agrária, né? A política agrícola, a reforma agrária, a reforma fundiária. Eu quero tratar nesse bloco sobre esses três pontos, sobre esses dois pontos, principalmente. Lá no artigo 192, 182, ele vai inaugurar o nosso estudo sobre a política urbana. E ele diz, lá no artigo 192, vamos fazer a leitura comigo, a gente vai destacando aqui os principais pontos, mas o artigo 192 diz que a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, e há uma obviedade aqui, porque a política urbana é uma política local. Então isso é de atribuição, né? Isso é de competência, deve ser exercida pelo poder público municipal, por se tratar de um interesse local. A política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, ela tem por objetivo, olha só, o objetivo aqui eu vou entender como a finalidade, né? A finalidade tem como finalidade, tem como objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus cidadãos. Então, olha só que interessante, logo no caput do artigo 192. Ele trata a quem é que deve exercer essa política de desenvolvimento urbano, e ela traz a finalidade, na verdade, as duas finalidades principais, ou os dois objetivos principais dessa política urbana. Quais seriam elas, tá? Ordenar o pleno desenvolvimento da função social da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. E isso é feito pelo plano diretor. Só lembre de uma coisa. Sobre o plano diretor, eu tenho alguns pontos que são interessantes. O plano diretor... Vamos aqui de novo. Pronto. O plano diretor, diz o parágrafo 1º do artigo 182. Ele será aprovado pela Câmara Municipal. Olha, eu vejo demais a banca dizendo, sabe o quê? Uma cobrançazinha. Esse parágrafo primeiro cai com uma certa frequência. Que o plano diretor será aprovado pelo Congresso Nacional, que o plano diretor é aprovado pela Assembleia Legislativa. Atenção, o plano diretor ele é aprovado, tá, pela Câmara Municipal. Agora, cuidado, o plano diretor ele é aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para as cidades com mais de 20 mil habitantes. Cuidado, tá? 20 mil habitantes. Esse plano diretor nada mais é do que o instrumento básico da política de desenvolvimento e extensão urbana. Então, primeiro, tá? O que é o plano diretor? O plano diretor é o instrumento básico do município, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e extensão urbana daquele município, município. O plano diretor, ele é obrigatório em todos os municípios? Não, mas ele é obrigatório para os municípios, para as cidades com mais de 20 mil habitantes. E lembre-se, o plano diretor, ele será aprovado pela Câmara Municipal. Viu como é interessante essa leitura? E a gente faz a leitura e vai fixando. Olha só, 3 pontos são importantes quando nós falamos do plano diretor. Primeiro, o plano diretor ele é aprovado pela Câmara Municipal. O plano diretor ele é obrigatório nas cidades com mais de 20 mil habitantes. E o plano diretor ele é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de extensão daquele município, de extensão urbana, tá? O que acontece? A propriedade urbana, ela deve cumprir uma função social. Olha, nós vamos ver muito esse aspecto. E nós já conversamos sobre isso, né? Já conversamos algumas vezes
sobre isso. Mas, mais uma vez, a propriedade urbana ela deve cumprir a sua função social. Quando atende às exigências fundamentais da ordenação da cidade, que estão expressas no plano diretor. Então, quando é que a propriedade ela exerce a função social? Quando ela atende às exigências fundamentais que estão no plano diretor. Se ela não obedece às ordens do plano diretor, aquela propriedade ela já nasce não cumprindo a sua função social. As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas de forma prévia, justa, tá? Serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. Inclusive, nós já falamos sobre isso, né? Observe que a lei ela pode estabelecer o processo de desapropriação. E a desapropriação pode ser por necessidade, utilidade pública e interesse social. Quando nós falamos dessa situação da propriedade urbana ser desapropriada por necessidade, utilidade pública, interesse social, eu vou presumir também que ela não atende à função social. Ou mesmo que ela atenda à função social, é possível que em uma situação excepcional a lei venha estabelecer esse processo de desapropriação por necessidade, utilidade pública e interesse social. O que acontece é que se o Estado te desapropriar, alegando necessidade, utilidade pública, interesse social, a desapropriação será prévia, justa e em dinheiro. Prévia, justa e em dinheiro, tá bem? Agora, olha que interessante. É facultada, e eu quero que você já destaque esse parágrafo 4º, é facultado ao poder público municipal. E eu coloco aqui é facultado porque a banca vai dizer que isso é obrigatório, tá? Cuidado, é facultado ao poder público municipal mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir nos termos da lei federal do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena sucessiva de... E olha que interessante, tá? É facultado ao poder público, mediante lei, especificar, olhe, com base no plano de... Isso tem que estar no plano diretor. Olhe, proprietário, você tem uma propriedade urbana, ela não está edificada, ou seja, não tem edificação, ela tem uma propriedade, mas ela não está edificada, ela não está, ela é subutilizada, ou ela não é utilizada. Sabe aquelas propriedades que às vezes você encontra, tem lá um muro e pronto, mas não tem nada naquela propriedade, tem lá uma cerca, mas não tem nada naquela propriedade. O poder público municipal pode pôr isso, né, pode colocar esse caractere, essa situação dentro do plano diretor, né, dizendo, ó proprietário, dê utilidade a essa propriedade. Dê utilidade a essa propriedade, porque senão nós vamos aplicar algumas penas. A primeira, e seria nessa ordem, tá? Olha só, sucessivamente, então nessa ordem. Primeiro, se você não der utilidade para essa propriedade, tá? Haverá um parcelamento ou edificação compulsória. Ou seja, tu tem a propriedade, mas o Estado, o município poderia construir ali, né, compulsoriamente uma propriedade, tá? Compulsório. Olha uma outra, tá? Olha uma outra. Nós temos também que imposto sobre a propriedade predial ou territorial urbana, tá? Ou territorial urbana, progressiva ao tempo. Progressiva ao tempo. E eu tenho mais uma, tá? Eu tenho mais uma. Desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública, olha só, tá? De emissão previamente aprovada pelo Senado, com prazo de resgate em 10 anos. Olha só, em parcelas iguais, anuais, sucessivas, tá? Assegurando o valor real da indenização e os juros legais. Então, observe que primeiro o parcelamento ou edificação compulsória, depois imposto sobre propriedade e chegando inclusive a um ponto mais drástico, que seria o caso da desapropriação, tá? E essa desapropriação, o pagamento seria feito em títulos da dívida pública e ainda resgatável em 10 anos. Deus é mais, né? Deus é mais. Agora, olha só. Lá no artigo 183 diz que aquelas propriedades
aquelas propriedades, tá? Aquele que possuir como sua área urbana até 250 metros quadrados por 5 anos ininterruptos, sem oposição, utilizando-a como moradia ou de sua família, adquiriria o domínio, desde que não seja uma propriedade urbana ou rural. Tá? Então, ele fala aqui mais ou menos daquele nosso sistema de uso capião, né? Aquele que possuir como sua área urbana até 250 metros quadrados por 5 anos ininterruptos e sem oposição, utilizando-se com sua moradia e de sua família, vai adquirir o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Então imagina só que eu chegue em uma determinada propriedade. E aí lá eu vejo aquele terreno, etc e tal, não tem ninguém, tem até 250 metros quadrados, construí minha casa, passam 5 anos, não tem oposição, ou seja, ninguém procurou nesse período. Então, eu posso adquirir o domínio, tá? Eu posso adquirir o domínio, ou seja, o nosso sistema de uso capião, desde que eu não tenha uma outra propriedade urbana ou rural, tá? O título de domínio ou concessão do uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, né? Independente do estado civil. Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez, até porque você não pode ter uma outra propriedade, né? E os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Agora, se aquela propriedade, né, não for uma propriedade pública, ele não tem direito de uso capi, beleza? Um outro artigo também que eu acho que seria interessante seria aqui, no artigo 184. Vamos aqui comigo, tá? Artigo 184. Até porque esse artigo 184, ele vai entrar numa especificação interessante que a gente estudou na parte dos direitos e garantias fundamentais, quando nós falávamos da propriedade, na verdade, da desapropriação. Ali no artigo 5º, inciso 24. Eu quero que você faça uma ligaçãozinha desse dispositivo, tá? Faça uma ligaçãozinha e aqui talvez um dos pontos principais, tá? Com o artigo 5º, inciso 24, tá? Artigo 5º, inciso 24. Compete à União desapropriar por interesse, por interesse social para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo a função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de reserva, com cláusula de proteção do valor real, resgatável no prazo de até 20 anos, a partir do segundo de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. E aqui eu quero destacar, porque é o seguinte, olha só como é que funciona. Observe que nós vimos lá no artigo 5º, inciso 24, deixa eu notar novamente aqui, porque ficou meio estranho, ficou meio apertado, mas é importante que você entenda isso. Artigo 5º, inciso 24, tá? Lá no artigo 5º, inciso 24, ele vai dizer que a lei vai estabelecer o processo de desapropriação por necessidade, utilidade pública, interesse social. E essa indenização será prévia, justa e em dinheiro, tá? Inclusive, deixa eu voltar um pouquinho aqui no tempo, porque quando a gente estudou no artigo 192, nós falamos do caso da desapropriação urbana. No caso da desapropriação urbana, tá? O pagamento será prévio, justo e em dinheiro, tá? No caso da desapropriação urbana, prévio, justo e em dinheiro. E a gente está falando dessa desapropriação urbana quando se trata de necessidade, utilidade pública ou interesse social. Observe que aqui no artigo 184, nós estamos falando da desapropriação rural. Olha só. Desapropriação rural. Compete à União desapropriar
por interesse social para fins de reforma agrária. Aqui a gente está falando de uma propriedade rural, tá? É tanto que, olha só, de imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função social. Nesse caso, o pagamento será prévio, justo, mas em títulos da dívida agrária. E aqui eu destaco porque, olha só, esta aqui é a exceção que está prevista lá no artigo 5º, inciso 24. Se você pega a sua Constituição comigo no artigo 5º, inciso 24, ele vai dizer assim, que a lei estabelecerá o processo de desapropriação por necessidade, utilidade pública, interesse social, desde que, se observe alguns requisitos. Haverá uma indenização prévia, justa e em dinheiro, ressalvados os casos previstos em lei. Então, nesse caso, o caso previsto na lei ou o caso previsto na Constituição é esse caso previsto no artigo 184. Em se tratando de propriedade rural, o pagamento não será em dinheiro, será em títulos da dívida agrária. Agora, só toma cuidado, porque as benfeitorias úteis e necessárias serão pagas em dinheiro. Então, mais uma vez, só para a gente fixar. Quando eu falo da reforma agrária, quando eu falo da desapropriação de um imóvel rural, porque não atendeu à sua função social, a indenização será prévia, justa, tá? Prévia e justa em títulos da dívida agrária. No entanto, se naquele imóvel houver benfeitorias ou úteis ou necessárias, benfeitorias úteis e necessárias, essa indenização das benfeitorias será em dinheiro. Então, da propriedade é pago em títulos da dívida agrária, mas as benfeitorias serão pagas em dinheiro, tá? O decreto que declarar o imóvel como de interesse social para fins de reforma agrária autoriza a União propor a ação de desapropriação. E aqui, observe que esta ação de desapropriação, ela não é proposta pelo município, é proposta pela União, inclusive desde o início nós estamos dizendo que essa atribuição aqui já não é mais, do município, é uma competência da União, beleza? Lá no parágrafo 3º desse mesmo artigo, ele diz que cabe à lei complementar, e aqui eu quero que você destaque, porque se a Constituição Federal estabeleceu isso, que seria lei complementar, nós estamos aqui diante de um caráter taxativo. Então, observe que cabe à lei complementar estabelecer o procedimento contraditório especial de rito sumário para o processo judicial de desapropriação. E observe que esse rito sumário, que vai tratar sobre o processo judicial na ação de desapropriação, ele é estabelecido por lei complementar. E eu destaco está aqui, porque a prova vai chegar para você e vai dizer que esse procedimento é regulamentado por lei ordinária, é regulamentado por medida provisória, é regulamentado por decreto. Não, ele é regulamentado por lei complementar. E se ele é regulamentado por lei complementar, essa lei complementar tem que ser aprovada por maioria absoluta, tá? Dos membros da Casa Parlamentar. Então, cuidado para não errar também esse dispositivo. O orçamento fixará anualmente o volume total do título da dívida agrária, O orçamento é que vai fixar anualmente o volume total do título da dívida agrária, claro que aqui é a ser pago por quem perdeu a propriedade, Assim como o montante dos recursos para atender ao programa de reforma agrária no exercício. E parágrafo 5º, são isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis de desapropriação para fins de reforma agrária. Porque é o seguinte, em direito tributário, nós temos um imposto que é exatamente pago quando há uma transferência de imóvel. Se eu tenho um imóvel e eu vendo para você, há que se pagar um imposto de transferência desse imóvel. No entanto, não há que se falar em pagamento de imposto nesse caso, ou seja, vai haver isenção de imposto de transferência, seja imposto federal, estadual ou municipal, de operações de transferência de imóvel quando se tratar para desapropriação para fins de reforma agrária.
Eu sei que essa parte é uma parte um pouco mais chatinha, tá? Mas eu quero te fazer uma pergunta. Toda propriedade rural pode ser desapropriada? E a resposta é que não, e por isso muito cuidado com isso, tá? Eu tenho aqui duas propriedades que não podem ser desapropriadas. De acordo com o artigo 185, são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra. E essa pequena propriedade rural, tá? É aquela pequena propriedade rural em que de repente mora ali uma família, ela se sustenta daquela propriedade, é a única propriedade que ela tem ali uma vaquinha, tem ali uma galinha, enfim, tá? É a propriedade de sustento, é o bem de família, tá? É o bem familiar que ele tem. E também se a propriedade ela é produtiva. Pela obviedade, né? Ora, se a propriedade ela é produtiva, por que que o Estado que eu digo a União, né? Vai desapropriar para a reforma agrária, se ela já cumpre, inclusive, a sua função, tanto econômica, social e até mesmo trabalhista, se duvidar, né? O artigo 86 também é interessante. Ele diz que a função social é cumprida, e eu digo a função social da propriedade rural, tá? Nós temos aqui 4 dispositivos que devem ser destacados, mas a função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, portanto, não é alternativamente, é concomitantemente, ou seja, ela atende simultaneamente segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, os seguintes requisitos. Então eu tenho 4 requisitos para que eu possa dizer aquela propriedade rural atende à função social. Primeiro, essa propriedade rural, tá? Essa propriedade rural atende o aproveitamento racional e adequado. Essa propriedade rural utiliza de forma adequada os recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente. Ela observa as disposições que regulamentam as relações de trabalho, e por isso que eu disse, tanto social, econômica como trabalhista, tá? Tem que obedecer. A exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores, filhote, é o seguinte, se essa propriedade rural atendeu esses 4 requisitos, essas 4 condições, eu digo que essa propriedade rural, aí eu vou dizer que essa propriedade rural, ela atendeu a sua função social. E mais uma vez, o aproveitamento racional e adequado, a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente, a observação na relação trabalhista e a exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores, todos eles são requisitos que devem ser cumulativos, não alternativos, né? Uma ou outra, tá? Um dispositivo também que eu acho que seria interessante seria a leitura do artigo 187. Porque lá no artigo 187, ele vai tratar sobre a política agrícola. E ele diz que a política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais. Observe que eu tenho aqui uma acumulação, né? Produtores e trabalhadores rurais, bem como setores de comercialização, de armazenamento e de transporte. Mas levando em conta especialmente alguns critérios, tá? A política agrícola, ela será exercida na forma da lei, mas observando algumas condições, alguns critérios. Os instrumentos creditícios e fiscais, os preços compatíveis com os custos de produção e garantia de comercialização, o incentivo à pesquisa e à tecnologia, a assistência técnica e extensão rural, o seguro agrícola, o corporativismo, a eletrificação rural e a irrigação e também a
habitação do trabalhador rural. Então, esses aspectos, todos eles são aspectos primordiais quando nós falamos na política agrícola, tá? Deixa eu só ver aqui mais um detalhezinho, se eu posso pular. Beleza, olha só. E aí, para um descargo de consciência, eu vou pular para um artigo, que é o artigo 192, onde nós vamos falar sobre a política nacional financeira, o sistema financeiro nacional. Quando nós falamos sobre o sistema financeiro nacional, eu quero apenas a leitura de um artigo. Observe que o sistema financeiro nacional, ele é regulamentado por um único artigo na Constituição, que é o artigo 192, tá? De importante, temos somente a seguinte informação. Olha só, a emenda constitucional 40, essa emenda constitucional de 2003, suprimiu do texto constitucional o mandamento de taxas de juros reais, as taxas de juros reais fossem de, no máximo, 12% ao ano, limite acima do qual qualquer cobrança seria considerada um crime de usura. Assim, a única informação que nós temos, então essa disposição, ela será regulada por lei complementar, mas a única disposição que nós temos é apenas isso, o artigo 192, que vai dizer apenas a seguinte informação. O sistema financeiro nacional, estruturado na forma de promover o desenvolvimento equilibrado do país e servir aos interesses da coletividade em todas as partes que compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulamentada por lei complementar, tá? Será regulamentada por lei complementar, inclusive sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram. Então, na prática, ele vai só dizer que o sistema financeiro nacional, ele será regulamentado na forma da lei complementar. E mais uma vez aqui, eu peço que você destaque a lei complementar para que você entenda uma coisa. Se a Constituição estabeleceu que isso tem que ser feito na forma da lei complementar, não pode ser feito na forma de nenhuma outra espécie normativa, sob pena de inconstitucionalidade formal objetiva. Tá? A Constituição estabeleceu isso e essa lei complementar, você já sabe, tem que ser aprovada por maioria absoluta dos membros. Queridos, é o seguinte, trouxe aqui nesse momento a indicação de alguns artigos que eu sugiro. Faça aí a leitura, É um tema, como eu disse, chatinho, porque é um tema muito mais pontual, é um tema muito mais objetivo, exige de você leitura dos dispositivos, do artigo 170 até o artigo 192. Eu destaquei aqui nesse encontro os principais pontos e sugiro que você faça aí a leitura deles. Saiba que qualquer dúvida que você tenha, não tenha receio de mandar uma mensagem para mim. Meu e-mail é prof.cristianolopes@gmail.com e meu Instagram, marque aí comigo, _Cristiano Lopes. E meu bebê, olha só, estaremos juntos nessa trajetória rumo à sua aprovação, tá bom? Beijo no coração, até um próximo encontro.